tá bom? Coloca aí o nome no chat para o Felipe fazer a frequência. Então, bom dia a todos, sejam todas e todos bem-vindos. Daqui a 2 minutinhos a gente começa a nossa eletiva, tá bom? Tá ok? Só ver se esperar mais alguém entrar, tá bom? Coloca aí o nome no chat e a turma, né, para o Felipe fazer a frequência. Felipe, aí depois tu coloca para mim no grupo, lá, e também manda para mim no privado, tá bom? Tá ok? Tá ok. Obrigado, amigão, você é show. Já começar, só daqui a mais 2 minutinhos. 2, 3 minutinhos a gente começa. Vamos já começar, pessoal. Show! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Felipe, Johanno, Márcio, tudo ok? Tudo show com vocês? Tudo ok. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vocês são demais, tá bom? Só um minutinho, só aqui, vou só aqui, eu venho já. Rapidinho, vapt-vupt. Pronto, pessoal, vamos dar início. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Só colocar aqui meu fone de ouvido, tá certo? Então, vamos dar aqui mais uma vez bom dia para vocês. Sejam todas e todos bem-vindos, né? Os que forem entrando depois, né, vão entrando que o cadeado está aqui aberto, tá? Com acesso a todos. Então, vamos dar início aqui a nossa eletiva. Tá bom? É só colocar aqui o negócio aqui no... Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Vai dar tudo certo. Só um minutinho aqui, pessoal. É já. VaptVupt. Pronto, vamos lá, começar. Vamos que vamos, né? Então, assim, hoje a gente na eletiva passada, pessoal, a gente trabalhou, né, sobre o que é um texto multimodal, né? Eu coloquei para vocês também uma atividade que alguns alunos já entregaram, outros ainda não, né? Que ainda estão no aguardo. Então, assim, alguns alunos entregaram, somente 7 alunos entregaram,
7 alunos entregaram a atividade, né? Então, quem ainda não fez, por favor, faça, né? Que eu estou aqui no aguardo dessa atividade, tá certo? E hoje a gente vai dar continuidade nas nossas temáticas da nossa eletiva, tá bom? Tá ok? Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas temáticas, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês na tela de apresentação, tá certo? O que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês na tela de apresentação, tá bom? O que a gente vai ver agora, tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui a tela de apresentação, tela inteira. Vamos lá. Deixa eu sair aqui do outro. Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui o que a gente vai ver agora, né? Textos multimodais. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Tá abrindo aqui, tá bom? Tá. Abriu para vocês ainda não, né, pessoal? Abriu para vocês já aí? Ainda não. Pronto, tá abrindo aqui. Só um minutinho. Tá abrindo. Deixa eu abrir de novo aqui para ver. Peraí. Porque não abriu aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Textos multimodais. Vamos lá. Vamos, abra. Abra-te, César. Vamos lá, vamos lá. E se agora abre? Pronto, agora vai dar certo. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tá abrindo aí para vocês, pessoal? Tá aparecendo? Ah, professor. Pronto, então vamos lá, né? Aí nós temos aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje é o conceito de linguagem. O que é uma linguagem? Alguém pode ler para mim, por gentileza? Por favor. Eu leio, professor. Obrigado, Felipe. A linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Já a língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas, compartilhado por um determinado grupo. Usando o exemplo da imagem acima, podemos considerar que existem vários tipos de linguagens gestuais. Quando fechamos, mãe, quando fechamos a mão colocando o polegar para cima, por exemplo, pode significar que está tudo bem. Vale dizer, no entanto, que algumas pessoas que se comunicam por gestos acrescentam significados diferentes a esse tipo de linguagem corporal. É o caso dos indivíduos que se comunicam em Libras, língua brasileira de sinais. Libras é considerada a língua natural das comunidades surdas e nela um gesto como esse do polegar acrescido de contexto complementa o ato comunicativo com mais detalhes.
Opa, muito bem, viu, Felipe? Gostei muito da sua leitura bem dinâmica, tá bom? Tá certo? Aí nós temos, pessoal, o conceito de linguagem. O que é a linguagem, né? A linguagem que ela é usada, né, sempre, dos primórdios, desde a origem da humanidade. E nós usamos vários tipos de linguagem, né? A gente vai ver agora, linguagem verbal, não verbal, né? A gente usa muito a Libras, né? Que é a segunda língua mais importante do Brasil. Primeiro é a nossa língua, né, a língua portuguesa, e a segunda língua oficial, perdão, é a Libras, como bem leu aí o nosso amigo Felipe. Tá bom, pessoal? Então, para que vocês entendam o conceito de linguagem, tá bom? E ela é usada, né? O que a gente está fazendo aqui é uma linguagem verbal, né, com vocês, né? E ela é muito importante porque faz parte do nosso processo de comunicação. Para a gente se comunicar bem, a gente escrever bem, é preciso a gente também sempre estar nesse processo, né, de conhecimento, tá ok? Aí nós temos aqui língua e idioma. Quem pode ler para mim, por favor? Alguém pode ler, por gentileza? Johanna? Eu leio, professor. Obrigado, Felipe. Para melhor entendimento do sentido de língua, podemos atrelar o conceito ao termo idioma. O idioma é um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem. A língua portuguesa, por exemplo, é o código verbal mais usado pelos brasileiros no ato comunicativo. Necessidade de estruturar a língua. O ato comunicativo é essencialmente comprometido com a compreensão. Quando somos compreendidos por alguém, podemos afirmar que há comunicação, mas isso pode ocorrer de inúmeras formas, como por meio de um comportamento do gestual, de um olhar e até mesmo por meio de palavras. Tudo bem, Felipe. Obrigado mais uma vez, tá bom? Então aí ficou claro, né, pessoal? O que é língua e o que é idioma, né? Aí nós temos aqui agora tipos de linguagens e suas variações. Como eu disse para vocês, a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. Para vocês, antes de nós lermos isso aqui, o que é uma linguagem verbal, pessoal? O que é uma linguagem verbal? Johanna, né? Felipe, né? O que é uma linguagem verbal? Dê um exemplo, ou mais de um exemplo, pode ser mais de um exemplo. E aí, pessoal, o que é uma linguagem? O que é uma linguagem verbal? E dê exemplos. Johanna, queria escutar sua voz, Johanna. O Felipe hoje está participando do show, mas aí tem, né? E os demais, Johanna. Eu estou só pensando aqui um pouco, professor. Não, pode pensar, pode ficar à vontade, Felipe. Isso é show, pode ficar à vontade. Eu só aceitar que quem foi que entrou foi o Pedro, foi? Pedro? Né? Márcio, cadê o Márcio? Márcio também, Márcio. O que é uma linguagem verbal? E dê um exemplo, Márcio. A gente já volta lá para os slides, viu, pessoal? Só ver aqui que o menino quer entrar, né, Pronto, o Márcio colocou aí. Esse chat é um exemplo de uma linguagem o que, Márcio? Né? Bom dia, Pedro. Tudo bom? Como é que tá você, rapaz? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tá certo? Tudo? Tudo. Ei, pronto. Pedro, coloca aí o teu nome e a turma, tá bom? Que o Felipe tá fazendo a frequência de hoje, tá certo? No Certo. chat, tá bom? Ei, Pedro, você que entrou agora, a gente tá falando sobre o que é uma linguagem, o que é a linguagem, a gente tá passando aqui os slides, o que é uma linguagem, linguagem idioma, e também agora a gente tá vendo o que é uma linguagem verbal. Eu perguntei aos demais, e o Fábio acabou de botar aí, né, um exemplo, né, do chat. A gente tá fazendo aqui uma linguagem, ele colocou o exemplo do chat, que é uma linguagem, né, uma linguagem verbal, que é, no caso, a escrita, né, e eu queria perguntar para você também outro exemplo de uma linguagem verbal, né, que você pode colocar aí para a gente, por favor. Né?
Felipe colocou aí. Uma linguagem verbal, né? É. Como é? Um banner de aviso, por exemplo. É um banner de aviso, né? Pode Ele é uma colocar, linguagem pode Pode colocar falar. no banner. Pode colocar no banner. Promoção, tal coisa por tal preço, tudo mais. Então, uma linguagem verbal dizendo para você comprar. Isso, muito bem, show, muito bem, ótimo exemplo, viu? Tá certo? Victor, bom dia, Victor. Victor Ribeiro Ferreira, seja bem-vindo à nossa eletiva, tá bom? Victor? Opa! Bom dia, seja bem-vindo, rapaz. Coloca aí teu nome no chat e a turma, tá bom? Que o Felipe tá fazendo a frequência, tá certo? Seja bem-vindo, né? Então vamos lá. Então, o Pedro colocou exemplo, o Felipe também colocou aí, né? Qual foi o exemplo, Felipe, que tu colocou no chat? Foi não fumar, é um exemplo, né? Muito bem, show. É um exemplo de uma. Tá falando, é uma escrita, né? Você tá pedindo para. É um exemplo de uma linguagem verbal, né? Você tá pedindo para que as pessoas não fumem. E é muito usado, a gente vai ver aqui que é muito usado em todos os ambientes fechados, né? Como também outros ambientes que você não pode, né? Nem na rua hoje a gente não pode mais fumar, é proibido, né? A gente tem, se você quiser fumar, você tem que fumar na sua casa, né? E num lugar que não prejudique as outras pessoas, tá bom? Outro exemplo, Johanna, Johanna hoje está tão calada, pessoal, né? É a nossa bem-aventurada entre as mulheres da nossa eletiva hoje. Johanna. Johanna, tá me escutando? Johanna? Johanna hoje está calada. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na apresentação dos nossos slides. Vamos lá. Aí temos aí, ó, tipos de linguagem e suas variações. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Pedro, que entrou depois, pode ler, Pedro. Felipe hoje está participando do show, mas pronto. Leia para mim, Pedro, por favor. Tipos de linguagem e suas variações. A linguagem pode ser verbal, composta essencialmente por palavras, e não verbal, quando a interação acontece por meio de outros mecanismos que não é a palavra escrita. Com a difusão da informática, surgiu também a linguagem digital, que usa combinações numéricas para construir sites, aplicativos e jogos online. É por meio da evolução da linguagem digital que podemos também armazenar, traduzir e transmitir informações usando computadores e smartphones e outros meios eletrônicos. Pronto, obrigado, Pedro. Show, viu? Então a gente também viu agora, pessoal, o exemplo da linguagem não verbal. Alguém poderia, por exemplo, dar exemplos para a gente do que é uma linguagem não verbal? Aí nós já vimos o exemplo da linguagem verbal. Agora a gente está vendo a linguagem não verbal. Vocês podem dar exemplos de linguagem não verbal? Hein? Pedro, Felipe, Márcio, Johanna, né? Uma placa de Victor. pare. O senhor conhece aquelas placas de pare que é só um círculo com um traço no meio, sem escrito pare? Isso, muito bem, Pedro, show, viu? Isso é um exemplo de uma linguagem não verbal. Por quê? Porque, né, Pedro, não tem nada escrito, né? Tem só o símbolo, né? Muito Exatamente, bem. não tem nada escrito. Isso, muito bem, né? Que mais? Outro exemplo, vamos lá. O Pedro deu um exemplo muito importante de uma placa de sinalização, né, que é muito usado hoje no trânsito, né? No trânsito para informar que é para a pessoa parar. A pessoa já vai entender que aquela placa, aquela sinalização, ela é uma linguagem não verbal. Ela não tem nada escrito, só é o símbolo, né? Vamos lá. Outros exemplos. Os emojis. Isso, muito bem. Os emojis, né? Foi o Felipe que falou, foi? Foi. Muito bem, Felipe. Os emojis é um exemplo também, né, de linguagem não verbal que vocês usam muito hoje na linguagem digital, né? Que eu até
coloquei aqui para vocês, né? Eu vou já mostrar aqui para vocês, depois a gente volta aqui, ó. Tá vendo? Ó, vocês estão vendo bem direitinho aí? Os emojis? Né? Muito bem, Felipe. O Felipe colocou um exemplo também muito importante, assim como o Pedro, que é um exemplo de uma linguagem não verbal aí, ó. Os exemplos dos emojis. Cada emoji desse, né, pessoal, ele representa alguma coisa, né, não? Vocês podem dizer o que é que representa cada um desses aí? Alguém pode falar, por favor? Vocês conhecem os Sorrir. emojis, vocês conhecem Raiva. mais do que eu, né, Pedro? Eu tenho que falar de cada um. Pode cada um, vai. Um sorriso normal, aquele que você, tipo, você dá em uma ocasião, tipo, piadinha engraçadinha. Aquele sorriso mais, tipo, obrigado pelo elogio. Aquele sorriso mais, vamos dizer, com vergonha. O quarto é o sorriso com fome. Tipo, quando você vai ver uma comida muito, muito deliciosa, que você gosta. O quinto é... Não, o quinto. O quinto é quando alguém manda uma piada, aquela piada boa, sabe? Aí você começa até a chorar de rir. O sexto é quando alguém te dá um elogio e você fica com muita vergonha, por exemplo. E o sétimo é quando alguém, sei lá, alguém fala algo que não caiu muito legal, tipo uma piada racista que não cai muito no contexto ali, não cai muito legal. Aí o outro é uma cara, tipo, era pra isso ser engraçado. Aí o nono é tipo, eu sou muito bom. É aquele tipo de cara de se achar, né? Se achar o topzão. Com certeza. O décimo é aquela carinha de anjo, não fiz nada, eu sou completamente puro e ileso de erros. Não fiz nadinha de errado. O 11º é aquele emoji que quando você toma... Sabe quando alguém fala algo sério, tipo, precisamos conversar, mas aí é só tipo, ei, mano, você pode me emprestar teu carro? Aí você manda essa cara. Claro. Chega a tá caindo suor da testa do nervoso que você tava. O 12º é o beijinho, clássico beijinho, não precisa explicar. O 13º não sei muito bem, é uma carinha... É literalmente o terceiro emoji, só que ao contrário. O 14º é aquela piscadinha, né? Você não vai mentir pra mim, né, amiguinho, né? Fica piscando o olho. Aí o 15º é aquela cara de bobo, tipo... 16º, espertão. Aí o 17º é o biquinho, tipo... haha. O 16º... Sim, não, 18º. O 18º é aquela cara de decepção, de tristeza. O 19º é aquela cara meio... cara... A 20ª é uma cara meio... É uma cara triste. Tá triste ela. Aí a 21ª é a cara que você faz quando a pessoa começa a se achar muito. A 12ª é a mesma que a 11ª, ou a 8ª, na verdade. A 22ª é a carinha triste. Tá triste. E a última é o clássico cara de raiva, emoji de raiva. Estou com muita raiva. Estou até vermelho de tanta raiva. Muito bem, Pedro. Muito bem. Obrigado, viu, Pedro, pela sua grande contribuição. Então, os demais viram aí que o Pedro explicou muito bem o que é que representa cada um desses emojis. Claro que tem mais. Mas só para vocês entenderem que aqui, aqui são alguns exemplos dos emojis da linguagem não verbal.
que eles representam alguma coisa, né? Algum sentimento, alguma coisa que nós estamos passando, né? Alguma coisa que nós estamos sentindo e etc, né? E aqui nós temos esse outro exemplo, né? Isso aqui é o quê? Uma linguagem verbal ou não verbal, pessoal? Não verbal. Né? Aí temos aí, ó. Pode levar, que está inteiro. O único dono, carro de padre. Beleza. Vê lá. Não vai passar de 80 quilômetros. Deus está vendo. Né? E vocês estão vendo aí, né? Aí eu pergunto, o Felipe disse que é uma linguagem não verbal, né, Felipe? E os demais? Concordam com o Felipe ou discordam? Né? O que isso aí? É um exemplo de linguagem verbal ou não verbal? Ou pode ser os dois? Hein? Pedro, Márcio, Johanna, Vitor, o que é que vocês acham? Vocês concordam com o Felipe ou completam a ideia dele? Hein? Silêncio agora? Não tem Tô ninguém para pensando. discordar. Então pensem aí, pensem. Né? Para vocês, isso é uma linguagem, vocês acham? É uma linguagem Se é uma verbal e não linguagem verbal, Por quê, Pedro? porque usa de imagens e de verbalização, texto. Isso, muito bem, né? Porque se tivesse só as imagens aí, era uma linguagem não verbal, né? Como tem os dois, é uma linguagem verbal e não verbal, porque eu utilizo os dois meios, a escrita e as imagens. Muito bem, Pedro. Ah, Então você... eu ainda estava vendo a tela lá dos emojis, professor. Ah, muito bem, Felipe. Então vocês viram aí, Felipe, que é uma linguagem verbal e não verbal, porque ele usa os dois, ele usa as imagens. Se fosse só as imagens, é uma linguagem não verbal. Como tem escrita e imagem, é os dois, tá bom? Verbal e Para não vocês verbal. entenderem. Ok. Linguagem verbal e não verbal. Aí nós temos esse outro aqui. É um exemplo de quê, pessoal? Isso aqui é uma linguagem verbal ou não verbal? Só a imagem, do jeito que está aqui. É uma linguagem verbal ou não verbal? Acho que é O que não é que a gente verbal. consegue... Verbal. Né? É uma linguagem... Né? É o quê? Não verbal, eu acho. Aí o que, que ela está fazendo com esse rapaz? Conversando. O que, que ela está fazendo? Conversando. Isso. E conversando é o quê? É uma linguagem verbal ou não verbal? Ah, eu acho. Verbal. É verbal. Muito bem. Então é uma imagem, é uma linguagem verbal que ela está conversando. Por mais que a gente não observe aí, por isso que eu fiz essa pegadinha com vocês, né? Porque por mais que o gesto mostre o diálogo entre eles dois, então é uma linguagem verbal, né? Entre eles dois. Então aqui é um exemplo de linguagem verbal, né? Então assim, pessoal, vocês observam a nossa área letiva de hoje. Teve isso aqui, desculpe, que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Ó, isso aqui é muito interessante, esse slide, ó. Linguagem verbal, não verbal e mista, né? Aí nós temos aqui, ó, proibido estacionar. É uma linguagem verbal, não verbal ou mista? Ela é verbal, a segunda é não verbal e a terceira é verbal e não verbal. Isso, muito bem. Que foi o exemplo que a gente viu anteriormente, que é o exemplo lá, né? Ela é mista, porque ela tem linguagem verbal e não verbal. Então a gente chama linguagem mista, né? Esse aqui, proibido estacionar, linguagem verbal. Né? Esse aqui que o Pedro colocou um exemplo muito bem, é a linguagem não verbal. E esse aqui que tem o exemplo, que tem as palavras, é a linguagem mista. Foi o exemplo que nós vimos agora, né, pessoal? Esse aqui, ó, no caso, a imagem, essa imagem aqui é uma linguagem mista, porque tem a linguagem verbal e não verbal. Então, para a gente não repetir, botar a linguagem verbal e não verbal, a gente chama linguagem mista, que é a junção dos dois. Tá ok? Tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento? Não? Então, assim, só para a gente finalizar nossa seletiva hoje, a gente viu o conceito de linguagem, né? Nós também vimos o que é língua e idioma,
Também vimos os tipos de linguagem, que são linguagens verbais e não verbais. Esse material, pessoal, ele vai estar todo lá no Classroom, né? Tá no Classroom de vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Esse material, ele tá lá no Classroom, tá bom? Eu coloquei lá para vocês, tá? Vocês depois podem rever, assistir novamente. Também vou colocar no grupo da eletiva, tá bom? Os que faltaram hoje assistirem. O que eu peço a vocês é os alunos que ainda não entregaram as atividades. Eu olhei agora aqui no grupo da eletiva, somente 7 alunos entregaram aquela atividade que eu coloquei anteriormente, né? Que eu vou recolocar de novo no grupo, e quem não fez ainda, por favor, faça, tá certo? Qual era então, mesmo? Eu tinha me esquecido qual era. Pronto. A atividade é o seguinte, eu vou colocar de novo, Vitor, aí você vai ver lá no grupo, tá bom? Qual é a atividade, tá certo? Tá bom? Para quem não entregou ainda, por favor, entregue, tá bom? Então, eu vou colocar de novo a atividade e vou colocar também essa aula aqui lá no grupo, né? Para vocês assistirem e também chamar os colegas de vocês também para assistirem quem faltou hoje, tá ok? E também no Classroom. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês, né? Uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Estudem para as provas na segunda-feira. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu espero que hoje a eletiva foi muito gratificante. Eu fiquei muito, muito grato com a presença de todos vocês. Então, muito obrigado. A próxima chama os 12 colegas para participarem com a gente. Rapaz, eu ter tá chegado bom? um pouquinho Viu, atrasado, Felipe? né? Professor, vou mandar Não a nada chamada não, de Vitor. novo. Tá. Ei, Felipe, tu manda no grupo também, tá bom? E manda Tá para mim no certo. privado, tá certo? Ok. Aí tu convida os meninos também a fazer a atividade que falta ser feita, quem não fez ainda, tá bom? Ok. Obrigado. Até mais.